Deus eterno, todo-poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, Criador, Rei, soberano, digno, perfeito, fiel, justo, maravilhoso, tremendo, grande, poderoso, Salvador, perdoador, libertador. Nós te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos nesta manhã. Rendemos ao Senhor graça e colocamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas santas mãos. Ratificamos que as nossas vidas estão nas tuas santas mãos. Guarda-nos, ó Deus, de toda mentira. Guarda-nos, Senhor, de participarmos da mentira ou de vivermos a mentira. Fala conosco, Senhor. Recebe este culto de honra, louvor e adoração ao Senhor. Esta é a oração que eu faço, que nós fazemos, engrandecendo e glorificando o Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, nós vamos fazer a programação de amanhã, depois a gente dá aquela parada e só volta na segunda-feira, acho que é dia 4, né? Então, algumas pessoas estão reclamando que nós não estamos tendo a programação de perguntas e respostas, né? Então nós vamos fazer amanhã, quarta-feira, a programação de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia e ou sobre a vida cristã, amanhã você pode perguntar, que nós estaremos aqui para responder biblicamente ou fundamentado na Bíblia a sua dúvida, a sua pergunta. Extraordinariamente, em função de final de ano, essa coisa toda, amanhã nós vamos fazer a programação de perguntas e respostas, tá? Eu estarei aqui para, se Deus assim me permitir, né? Estarei aqui para responder, né? Sempre usando a Bíblia, tá bom? Então, convite para amanhã, participe, mande a sua pergunta através do meu WhatsApp, que é o mesmo número do nosso celular, 99257-9226, código de área 019. Hoje eu preparei aqui, mas a minha impressora, gente, está terrível. Olha, não imprimiu nada aqui. E já estava na hora da programação. Eu preparei aqui, então eu vou ter que ficar virado para cá, ó. Quem vai ver depois no YouTube, né, vai ver, eu estou meio torto aqui, mas é por causa que está aqui, né, que eu não consegui imprimir. Eu preparei aqui algumas, né, coisas que são extremamente importantes você saber, você saber e sabendo você desqualifica da sua vida, você não segue, né? Coisas que enrolam as pessoas um pouco, né? Por exemplo, você que é leitor da Bíblia, você já observou na Bíblia Sagrada que os milagres feitos pelo Salvador e ou pelos apóstolos
nunca foram milagres funcionais. Você deve estar falando, mas o que quer dizer isso? Né? Por exemplo, não existe na Bíblia Sagrada nenhum milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de nenhum apóstolo, de cura de dor de joelho, cura de dor da coluna, cura de dor de cabeça. Não existe. E a gente observa aí várias denominações fazendo esse tipo de coisa. Se nós somos imitadores de Cristo, alguma coisa está errada. E a gente precisa, como homens e mulheres inteligentes, que pensam, que raciocinam, porque Deus deu esta capacidade somente para o homem. De toda a criação de Deus, somente o homem pode raciocinar, pensar sobre si mesmo. Só o homem faz isso. Então a gente precisa ver o que está de errado e mudar isso na nossa vida. Não seguir, não fazer parte. Alguma coisa está errada. Se Jesus nunca fez, nenhum apóstolo fez, não há registro desse tipo de coisa em evangelho, em carta, né? Existe comprimido para dor de cabeça, não existe? Existe comprimido para miopia? Não. Não existe. De comprimido, estou dizendo remédio, né? Para dor no joelho. Existe. Existe um remédio para surdez? Pensar. Eu não estou dizendo que vocês não pensam, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente não lembra de pensar sobre estes assuntos. São coisas importantes que a gente precisa saber. Estou lendo aqui, tá? Você que vai ver pelo YouTube, depois é que eu estou lendo aqui do lado. Deixa eu acertar. Ó, por exemplo, não existe nos evangelhos ou nas cartas o batismo infantil. Não tem. Por quê? E por que denominações chamadas evangélicas fazem isso? Não vai dizer que você não sabe que fazem. Os luteranos fazem, os presbiterianos fazem, mas a Bíblia não diz que é para fazer. A Bíblia diz que o batismo é para quem crê. Uma criancinha de um mês crê, como é que ela vai crer? O batismo é para quem crê. Marcos 16:15 e Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum bebê sendo batizado. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum bebê sendo batizado. Então por que as pessoas fazem? Alguma coisa está errada.
A Bíblia está errada? É a Bíblia que errou? É a Bíblia que não está explicando direito? Não, é as pessoas que não querem entender. Olha, e por favor, hein? Não me venha com citar Atos aqui, a casa de Cornélio, né? Porque ali deixa muito claro, pelo menos, né, que eram os que, eu usei a palavra correta aqui, os que acreditavam no nosso Senhor Jesus Cristo, que foram batizados. Uma criança não tem como acreditar ou não acreditar. Então, por favor, não vá citar Atos, né? Casa de Cornélio, lá Atos 10, Atos 11, né? Nem a casa de Lídia, né? Por favor, hein? Né? Porque tem gente que não consegue entender o que está escrito, né? As pessoas fazem, e as pessoas vão no batismo. Vão lá na igreja, pastor, pediram para ser padrinho, eu posso ir? Eu não vou dizer que você pode ou que você não pode, não sou eu que tenho que dizer. Padrinho de quê? É que a criança vai ser batizada lá na igreja, tem problema. Eles querem saber se tem problema ir na igreja católica romana. Não se o batismo é válido ou não, e se eles serão testemunhas de algo falso que Jesus não manda fazer. Ninguém pergunta isso. A pergunta é sempre: tem algum problema eu ir lá na igreja, ser padrinho? Na igreja você vai. Agora, esse batismo é verdadeiro? É isso que você tem que ter preocupação. Outra grande mentira que existe, talvez até na igreja que você frequente, é que o batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo é posterior à salvação. Não tem isso na Bíblia. Não tem, irmão, não tem. Irmã, não tem. Por quê? Porque a promessa do batismo com ou no Espírito Santo já foi cumprida em Atos capítulo 2. E esta promessa, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, esta promessa de Jesus foi feita para os judeus, já foi cumprida. E que acabou sendo estendida para os gentios também. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47. O batismo no ou do Espírito Santo, ele acontece, esse selo, no momento da conversão, no momento em que se crê. Mas a maioria das denominações, provavelmente a sua, ensina diferente. E você está lá. Espera aí, irmãos, que já vou parar de olhar para cá. Você quer ver uma outra? Tem um pastor que eu gosto muito dele como pessoa, assim, mas ele comete um erro grotesco, bíblico, né? Difícil às vezes falar com as pessoas sobre certas coisas, porque elas não permitem. Eu quero que você me mostre na Bíblia, por favor, leia a Bíblia.
Eu quero que você me mostre o que eu vou falar. Existe na Bíblia alguma orientação, ou de Jesus, ou dos apóstolos, para que a gente exalte o Espírito Santo? Tem? Se tem, eu quero que você me diga onde, porque eu quero ler. Eu quero ler junto com você essa passagem. Onde é que está? E por que se exalta o Espírito Santo? Tem igreja até que faz o culto da descida do Espírito Santo. Eu fico abismado. Eu fico abismado como... e isso se estende, né, ao nosso povo em todas as áreas, né? Não é só na área espiritual, né? O nosso povo não lê. O nosso povo não gosta de ler. Por exemplo, você quer ver? Ó, eu vou falar. Eu não quero que você se chateie, eu vou falar. Eu estou tentando mostrar para você. Você, quando assiste um filme, você gosta do filme dublado ou legendado? Não vai responder para mim. Responde para você. Eu tenho certeza absoluta que a maioria está dizendo que gosta do filme dublado. Por quê? Porque não precisa ler. Ah, pastor, mas é que é muito rápido. É porque você não sabe ler. Eu não quero te ofender, não estou ofendendo, não é ofensa. Eu estou fazendo você entender coisas. O som, eu estou só mostrando como a gente perde. O som do filme dublado é infinitamente pior do que do filme legendado, porque o legendado é o som original. O filme dublado é o som original repassado para a dublagem. Mas as pessoas preferem o filme dublado, porque não querem ler. Não querem ler. Perdem o som, perdem a maravilha para não ler. Por causa disso que eu estou dizendo, aonde é que está na Bíblia que nós temos que adorar o Espírito Santo? Orar para o Espírito Santo? Jesus ensinou para a gente orar ao Pai, não para o Espírito Santo. Mateus capítulo 6, versículos do 6 ao 9. João 16, 23, perdão. Paulo ensina a orar ao Pai através de Jesus Cristo. Romanos 1, 8 e 7, 25. Não existe. Nem Jesus, nem os apóstolos fizeram isso. Mas as pessoas fazem, porque as igrejas fazem, porque as pessoas inventam. E aí elas acham bonito e passam a fazer, mesmo que a Bíblia não diga para fazer. Não fazer, o que tem? Faz mal. Você está fazendo algo. Deixa eu ver se eu já posso ver aqui. Pronto, agora já passou, meu Deus. Porque ficar lendo aqui não é fácil. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Você quer ver outra coisa que provavelmente na sua igreja faça? Você acha lindo, maravilhoso. Oh, poxa vida. Caramba! Né? Essa história de que as visões e as profecias são para a atualidade. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Mas, não, pastor, está enganado. Então me manda aqui, ó. Manda aqui para mim no Facebook. Coloca aí a passagem
em que Jesus ou algum apóstolo diz que as profecias e as visões são para os dias de hoje. Eu cito para você uma que diz que as profecias iriam passar. 1 Coríntios 13:8. E falo para você que a Bíblia diz que a fé estava completa nos dias dos apóstolos. Eu sempre falo na abertura aqui, batalhamos pela fé que uma vez por todas foi dada. Exatamente isso, esse trecho que eu falo está na carta de Judas, versículo 3. A Bíblia diz que as Escrituras são suficientes. Não precisa de visão e profecia, até porque são falsas. Essas visões. Ontem eu estava no YouTube, gente, o que tem desse negócio de profecia? Por favor, não me mandem isso, gente. Por favor. Não mandem esse negócio para mim. Eu não vou ver. Eu não vou perder o meu tempo vendo essas bobagens, essas invencionices. E você vê como a gente copia tudo que é do mundo. Porque ontem eu estava falando, não estava? Das previsões dessa gente aí. Os evangélicos não fazem previsão, é profecia. Só muda o nome. A Igreja Católica tem água benta. A Igreja Evangélica tem água ungida. Qual que é a diferença? É tudo mentiroso. Tanto a água benta é falsa, como a água ungida é falsa também. Mas na sua igreja talvez tenha, e você aceita. Porque, não sei porquê, eu não sei porquê. Sinceramente, eu não sei. Pastor, mas não tem igreja perfeita. Como não? A igreja é perfeita. A igreja é perfeita. Imperfeitos somos nós que estamos lá dentro, mas a igreja é perfeita. A igreja é lugar de gente imperfeita, mas ela é perfeita. O corpo de Cristo é perfeito, porque Ele é o cabeça desse corpo. Os membros são imperfeitos. Agora, se você sabe que aquilo que você está fazendo é uma imperfeição, ou faz parte de uma imperfeição, e você continua naquilo, alguma coisa está errada. Não é com o corpo, não é com a igreja, é com você. Você quer ver? Tem um irmão aqui que eu sei que está acompanhando e ele acredita nisso. Já tentei mostrar para ele, mas ele acredita, eu respeito. Mas eu sei que ele está errado. E eu sei que um dia Deus vai fazer ele entender, porque eu não consegui. O falso ensinamento que a morte é um sono, que a pessoa dorme. Estou dormindo. Só falta roncar. Este é um ensinamento dos adventistas. O sono da alma. No Antigo Testamento, quando você lê que a morte é um sono, fala do corpo. O corpo dá a impressão de que dorme. Mas se você for um estudioso da Bíblia, você vai ver que o Velho Testamento, ele fala, na verdade, que a morte é uma jornada. É uma viagem. Gênesis 25:8. 35:18. Números 27:13. Primeiro livro dos Reis 17, do 21 ao 22.
A morte é uma jornada, ninguém dorme na morte, não. É o corpo que dá aquela impressão de que é um corpo dormindo. Jesus falou que a morte é uma jornada, não falou que se dorme. Lucas 16, do 19 ao 23. Pastor, mas é uma parábola, Lucas 16. Não, não é não. Porque ele cita nomes. Ele cita os nomes de Abraão e de Jesus. Paulo diz que a morte é uma jornada. Não é o Mário que está dizendo, é o Paulo. Olha. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Timóteo 4, 6. Pedro, não é o Mário que está dizendo, é Pedro que diz que a morte é uma jornada. 2 Pedro 1, 13 ao 15. As pessoas acreditam. O que eu posso fazer? Fazer é isso que eu posso fazer, é o máximo. João escreve o livro do Apocalipse. Olha, pensa comigo, raciocina comigo. João escreve o livro do Apocalipse fundamentado em visões. E ele tem a visão de que os mortos santos estão conscientes no céu antes da ressurreição e durante a grande tribulação da terra. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Na passagem da transfiguração de Nosso Senhor Jesus, lá no monte, o chamado Monte da Transfiguração, aparecem dois personagens que haviam morrido. Se eles estavam dormindo, eles foram acordados. Ô Moisés, acorda aí para descer lá no Monte da Transfiguração. Ô Elias, vamos, já está na hora, acorda aí, desce lá. Claro que eles não estavam dormindo. Então, estudar a Bíblia é saber que a gente já leu, lembrar do que se já leu, prestar atenção no que está lendo e saber que tem coisas ainda que nós vamos ler. Antes de terminar, não dá para concluir. A Bíblia diz que a morte é como um sono do corpo, não do espírito, do corpo. Tanto é que o que será ressuscitado é o corpo, não é o espírito. É o corpo que vai ressuscitar, não é o espírito. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Você quer ver a outra coisa que eles ensinam por aí? O pessoal do Testemunha de Jeová, Adventista. É que o inferno não é um tormento eterno. Acontece que muita gente quer fundamentar a doutrina, a maioria, né, infelizmente, doutrina quer dizer ensinamento, tá? E eles querem fundamentar ensinamento no Velho Testamento. Não dá certo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a doutrina, o ensinamento sobre morte e inferno não foram totalmente revelados no Velho Testamento. Foi Cristo que trouxe a luz sobre a revelação total. Então não dá para fundamentar no Velho Testamento. Tem que juntar o velho com o novo. Aliás, não tem que juntar, nesse caso é o novo, porque é a revelação total. Como está lá em 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 10. O Novo Testamento ensina claramente que o inferno é um lago de fogo e é um lugar de tormento eterno. Acabou, pronto. Não vamos sofrer. E aqui, olha, é Marcos 9, 43, 44, Lucas 16, 24, Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, fala que aqueles que receberem a marca da besta serão atormentados para sempre. Sempre na Bíblia não é um espaço de tempo. Sempre é sempre, é eterno. Você quer ver outro ensinamento que as pessoas acreditam, aceitam e saem falando por aí? Porque a maioria das igrejas pensam assim. O ensinamento de que Deus terminou com a nação de Israel, que a igreja substitui Israel. Os católicos, por exemplo, pensam assim. Mas bom, seu padre pode até não falar, porque hoje me parece, eu tenho observado, tenho recebido informações que os padres estão até, alguns, né, mudando a maneira de pregar. Estão pregando muito mais biblicamente do que na minha época de católico. Né? Mas a doutrina católica apostólica romana diz que a igreja católica substitui Israel. E isso daí também não é só a igreja católica, não. A maioria das igrejas chamadas evangélicas, crentes, pentecostais, protestantes, acreditam nisso também. Talvez até a sua acredite. O que a gente... Olha, não se esqueça do que você já leu, não se esqueça que você está lendo e não se esqueça que tem coisa para ler. Deus não fez uma aliança eterna com Israel? Fez ou não fez? Lá em Jeremias 31, do 31 ao 37. Deus mente? Deus muda de ideia? A aliança é eterna. Eterna é para sempre. Foi abolido isso? Aonde que está? Paulo mesmo fala, Romanos capítulo 11, versículos do 25 ao 29. Paulo diz que Israel foi posta de lado temporariamente, mas que Deus vai cumprir as suas promessas a Israel depois de ter completado o plano para a igreja. Não há substituição. Mas há um plano para a igreja. Qual que é o plano da igreja? O arrebatamento. Salvação e tal, e o arrebatamento fecha esse plano. Quando isso acontecer, o arrebatamento, porque o que vai ser arrebatado, entenda, não é o Mário, a Luzia, não é o Edjalma, não, o que vai ser arrebatado é a igreja. Por causa disso que a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. Porque não existe plano de Deus para o Mário. Existe plano de Deus para a igreja. Se o Mário é membro da igreja, ele é a igreja. Então, quando Deus cumpre este plano para a igreja, ele vai passar a cuidar de Israel novamente. É só você ler o livro do Apocalipse. Então não há substituição nenhuma. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Deus, há um tempo entre Malaquias e Mateus enorme, de mais de 400 anos. Há um hiato, como os teólogos dizem, né?
entre Malaquias e Mateus. Deus parou de falar simplesmente, falou nada. E agora também Deus não está falando com Israel. Hoje Deus fala com a igreja através da Bíblia. Mas vai voltar a falar com Israel depois do arrebatamento da igreja. Então, igreja não substitui Israel coisa nenhuma. Se a sua igreja fala isso, está falando errado, está ensinando errado. Agora o bicho pega. Olha uma doutrina antibíblica. Você quer ver uma doutrina antibíblica que a maioria das igrejas fazem? Quando eu digo igrejas, olha essa maioria que tem por aí, né? Absolta da Bíblia. Igreja que quem manda é o homem, não é a Bíblia. Igreja que faz culto, mas não é para Cristo, é para o homem. Essa doutrina, este ensinamento, que os milagres devem ser buscados. Que igreja que não faz isso hoje? Algumas só. Pouquíssimas igrejas, porque a maioria ensina que você tem que buscar milagre. Milagre urgente. O que mais que tem? Essas coisas aí. Venha buscar o seu milagre. O Deus dos milagres. Isso tudo é falso. Mas Deus, sim, Deus não é Deus de milagres. Deus é Deus de poder. Milagre está incluído no poder. Poder é muito maior que milagre. Então, esta doutrina de buscar milagre, culto dos milagres, não sei o quê, isso é falso. Isso é mais falso que nota de R$137. Falso. E eu mostro na Bíblia que é falso. Eu quero que você mostre o contrário para mim. Como doutrina, por favor, como ensinamento. Porque eu vou mostrar para você o contrário como ensinamento. Não que Jesus não faça milagres, não é nada disso. É claro que nosso Senhor faz milagres. Mas ninguém é orientado a buscar milagre. Aliás, se você abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 39, leia aí. O que está escrito aí? Para você buscar milagre? Ou está escrito exatamente o contrário? Que não é bom procurar por milagres. Você leu aí? Mateus 12, 39? Então, isso é um ensinamento. O que as igrejas fazem? Fazem culto do milagre. Aí aplaudem Jesus, como se Jesus fosse cantor, ator, MC. É assim, agora é assim. Vamos, e os aplausos honram. Que aplauso vai honrar Jesus? Você acha que Jesus está esperando aplauso de mãos sujas, mãos pecadoras como as nossas? Nós somos pecadores. Não há ninguém sobre a face da terra que não seja pecador. Você acha que Jesus está esperando aplauso? Aliás, se você for estudar sobre o aplauso, como eu já fiz isso, você não vai aplaudir Jesus. Os milagres feitos pelos apóstolos eram milagres especiais para autenticar, provar que aqueles homens que defendiam um morto que eles falavam que tinha ressuscitado, olha só, eram verdadeiramente homens de Deus, eles eram da parte de Deus.
Isso é claro da gente ver, ler na Bíblia. Abre aí. Segunda Coríntios 12:12. A maioria das igrejas não faz isso. O que você quer que eu faça? Não, você é contra a igreja. Eu não sou contra a igreja. Sou contra as falsas igrejas que ensinam. Olha, 6 folhas, são 14 folhas que eu consegui elencar de falsos ensinos dentro da igreja, antibíblicos mesmo. Eu peguei 6 só. A fé provém dos milagres. Tem gente que passa a acreditar em Jesus. Agora eu acredito em Jesus. Não, você não pode acreditar em Jesus por causa de milagre. Porque a fé não vem de milagres. A fé vem da palavra de Deus. A fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quem diz que se converteu por causa de milagre, não se converteu. As multidões que seguiam Jesus, aquela multidão a quem Jesus alimentou com peixe e pão, eles eram salvos. A multidão, não estou falando respingos de pessoas dentro de uma multidão, por favor, entenda, a multidão, eles eram salvos. Eles nem acreditavam em Jesus. Foram eles que foram lá gritar: Barrabás, Barrabás. Quem que eu sou? Solta Barrabás. Mas ele é ladrão, assassino. Solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Mata, mata logo. Foram esses que comeram pão. A fé não vem de milagre. Olha, mas aquela igreja tem milagre. Milagre, gente. Que milagre, gente. Milagre de quem estava com dor no cotovelo. Milagre que o sujeito estava com dor de cabeça, já tinha tomado remédio em casa, veio e foi para a igreja, lá o remédio fez efeito. E o pastorzão fica todo, pomposo, dizendo que lá na igreja dele tem milagre. Porque ele fez o culto dos milagres, porque no final ele ora por milagre, sendo que a Bíblia diz o quê? Que não é bom buscar milagre. Ai, pastor, ora por só um milagre. Olha, quanta gente fala isso. Agora só um milagre. A pessoa fala esperando o milagre. Mas não é bom buscar milagre. Nós temos que viver pela fé. A fé é boa. O milagre passa. Tem alguém vivo daqueles que Jesus... Lázaro está vivo. A quem Jesus ressuscitou está vivo. A sogra de Pedro, a quem foi curada pelo próprio Jesus, ela está viva. Isso tudo que eu estou dizendo é para mostrar a efemeridade do milagre. Jesus está vivo. Olha quantas coisas, meus irmãos e irmãs, que é feito erroneamente que as pessoas seguem. Mas amanhã nós teremos a programação de perguntas e respostas, tá? Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, pergunte amanhã. Sobre a vida cristã, pergunte amanhã. Eu não identifico ninguém não, viu? Tá bom? Vamos encerrar porque já estourou o horário.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. Oh Pai, nós temos ainda tantas e tantas e tantas coisas para aprender. Ensina-nos, Senhor, livra-nos, Pai querido e Deus eterno, da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus, único nome pelo qual, debaixo do sol, importa que sejamos salvos. Amém.